Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Lab Aquarismo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a montagem de móveis e preparação de um aquário novo. Sabemos que é muito cara a aquisição de um móvel novo, mas nesse modelo que eu adquiri aqui, vocês vão ver como foi que eu fiz. Na verdade, trata-se de um aparador que era usado como buffet, né? E eu adaptei ele porque tinha algumas coisas que estavam guardadas dentro dele, mas não tinha finalidade. Eu tinha intenção de adquirir um aquário maior. Mas aí o que eu fui observando? Às vezes pode ser uma situação parecida que vocês estão enfrentando. Que talvez você tenha um móvel ali que está parado, que não tem finalidade, e ele tem uma boa resistência. E você poderia adaptá-lo para ser um móvel de aquário. Então qual é a primeira coisa que vocês têm que analisar? A madeira tem que ser uma madeira firme, uma madeira boa. Tem que ser um material resistente, seja de MDF, MDP ou madeira maciça. Preferencialmente o ideal é que seja de madeira maciça. Como vocês podem ver nesse vídeo, ele tem travas nas partes superiores que sustentam a tampa superior dele. Ele tinha colunas nas laterais e apoios embaixo, então eu vi que era resistente. Mas aí tinha um detalhe importante. Apesar de ele ter várias chapas de madeira maciça, ele tinha que ter uma sustentação melhor. Porque para um aquário desse nível, olha o tamanho do aquário que eu coloquei em cima dele. É um aquário de 200 litros, medindo 1 metro de comprimento por 60 de largura. Eu utilizei aí um filtro submerso de 1000 litros, né? Ele tem 40 centímetros de largura e 60 de altura, na verdade. Eu montei esse substrato dessa maneira aí, com coral artificial falso, areia branca, cascalho de rio de tamanho médio, né? Como está na descrição do vídeo aí. E queria uma composição que se assemelhasse a algo parecido com uma espécie de praia ou algo próximo disso, né? Uma coisa um pouco diferente, né? Do que normalmente eles fazem em aquários de ciclídeo, né? Ao invés de ser simplesmente só aquele monte de rocha empilhado com um fundo vazio. E aí, como foi que eu fiz essa preparação antecipada, né? Do móvel para isso tudo aí? Primeiro passo, você tem que lavar bem o aquário, né? De preferência com água e pode usar sabão neutro ou detergente, mas tem que enxaguar bem para não deixar nenhum resíduo. As pedras da mesma forma. Você tem que esfregar muito bem, mas só com água. Não colocar nenhum produto químico. E aí depois que você tem um aquário montado bonitinho aí na configuração que você deseja, você tem que ficar atento à fixação das tampas. Nesse meu modelo aí vocês podem ver que ele está preso com presilhas, né? E ele não tem aquela sustentação de vidro nas laterais, né? Mas ó, as tampas foram bem limpadas, afixadas certinho, sem quebrar nas pontas. Né? O termostato que eu coloquei é um termostato de 150 watts. O recomendável seria um de 200 watts. Mas para poupar um pouco de energia, com o ambiente aqui é bastante quente, então eu quis economizar um pouco da energia. E para eletricidade e iluminação e tudo mais, eu usei uma extensão dessas normais. Ela foi colada com silicone, com o próprio silicone usado para reparar vidro de aquário. Eu fixei nas duas laterais, para que pudesse ter bastante tomada para fixar todo o aparato que é necessário, né? Como termostato, bomba, iluminação e tudo mais. Porque vocês podem ver que nesse móvel eu estou colocando, além desse aquário de 200 litros, eu estou colocando também um aquário menorzinho de 23 litros que eu já tinha, conforme eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, né? Aí tá o interruptorzinho da iluminação do aquário, né? Aquela lâmpada de 16 watts. E no vídeo anterior eu falei um pouquinho também sobre essa adaptação que eu fiz aí para eliminar o excesso de iluminação do aquário, né? Então aí é um ambiente já de noite, onde eu tô mostrando para vocês essa cobertura que eu fiz para reduzir um pouco a iluminação do dia. Ficou muito legal, porque ajudou bastante a resolver um problema que eu tinha de algas e cianobactérias, né? Nesse aquário aí para ciclídeos africanos eu coloquei plantas, coloquei rochas, né? Aí vocês podem ver agora ó, como é que ficou limpinha a água depois de montado e ciclado, né? Eu coloquei aquelas Black Rock, que elas têm um pH de neutro para alcalino. Ah lá, tem um peixinho Venutus que eu coloquei aí. E fiz a climatização adequadamente e tal para colocação. Coloquei essas rochas calcárias aí, né? Tem bastante espaço e vãos para que eles possam fazer as suas casinhas, né? Porque eles gostam de ambiente para se esconder, para se abrigar, né? Porque são peixes bastante tímidos. E o nível da água sempre deixando um espaço um pouco maior para ter a troca gasosa, não colocar até o limite da tampa. Então é isso, pessoal. Essa foi a composição que eu fiz para ficar do jeito que eu procurava e aproveitar o móvel.
Mas aí tinha aquele detalhe que eu tinha comentado com vocês no início do vídeo, né? Qual que era a minha preocupação? Que apesar dele ter boa sustentação e essa divisória no meio, e tem essas colunas no superior e nas laterais ali tem bastante apoio para sustentação, o meio dele não tinha. Então o que eu fiz? Eu fiz algo para baratear o custo, para não ter que comprar um móvel novo. Eu comprei ripa de pinos, vocês podem encontrar em depósito de construção ripa de pinos ou de eucalipto. Eu parafusei elas bem fixadas e coloquei uma coluna no meio ali, que ela está sendo sustentada por uma que está aqui na frente e outra que está lá no fundo. Eu estou mostrando aí para vocês. Ela está bem fixada em vários pontos, onde eu coloquei parafuso e sustentação, bem como essa divisória que tem no meio. Então aqui ele aguenta peso legal, pode socar peso mesmo. E ficou muito bom. Se vocês gostaram da sugestão, cliquem em curtir, coloquem o comentário de vocês e se inscrevam no canal. E obrigado, galera. Até a próxima. Falou!